Oiê, muito bom dia para a senhora, muito bom dia para o senhor. Olha nós aqui outra vez, chegando com alegria aí na sua casa. Tá começando o Tactá ao vivo para mais de 200 municípios do interior do estado de São Paulo. Entrando aí, ó, pela porta da sua sala, pela cozinha, pelo rádio, pela televisão e, é claro, também pela telinha da palma da mão. Muito bom dia, Patrícia Andrique. Muito bom dia, Ana Paris. Ótimo dia para todo mundo que está nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. É um prazer ter a companhia de vocês, viu? Quais os destaques do programa de hoje? Ó, estamos em um quartou diferente. Dona Lívia Peretti foi viajar, mas deixou aqui o nosso conteúdo, porque ela vai falar hoje de endometriose, que é uma doença ginecológica que pode causar dor intensa, alterações no ciclo menstrual e até dificuldades para engravidar. E também temos uma fofura aqui no estúdio, um Spitz, uma raça de cachorros que vem cada vez mais ganhando o coração de tutores por serem dóceis, excelentes companhias para crianças e idosos. E nós vamos falar de alguns alertas e também prevenções de doenças de pele. Estamos recebendo aqui a veterinária Lara Moraes e ela vai trazer diversas dicas, além da gente curtir uma fofurinha aqui no estúdio. E por aí, Patrícia? Olha, por aqui, complementando a entrevista da Lívia sobre endometriose, eu recebo o nutricionista Francisco Bortolossi, que vai falar justamente sobre a alimentação adequada para as mulheres que sofrem bastante com essa doença. Agora, tudo isso vocês já sabem, né? É logo depois do intervalo. Então não saiam daí, porque a gente volta em instantes. 11h04, estamos de volta com o nosso Tactá dessa quarta-feira e eu volto conversando com você que está precisando de dinheiro rápido, sem burocracia, sem complicação. Às vezes, a solução pode estar aí, ó, na sua própria gaveta. Sabe aquele brinco que perdeu o par, que ficou esquecido lá na sua gaveta? Aquela aliança que não faz mais sentido nenhum você usar? A correntinha que quebrou o fecho e você nunca mandou consertar? Pois é, tudo isso pode virar dinheiro na sua mão e hoje mesmo, viu? A Golderia Joias compra o seu ouro com avaliação gratuita em toda a região. Então já entre em contato pelo número que está aí na sua tela. 18 99657 7726. 18 99657 7726. Você agenda a visita, recebe atendimento na sua casa, com total segurança e comodidade. O melhor, viu? O pagamento é na hora. Sem enrolação, sem burocracia, com avaliação justa, transparente e na sua frente. Agora a gente vai falar um pouquinho do ouro, que é um metal nobre que pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades. Ou seja, aquele ouro parado pode ganhar vida nova e você pode ganhar dinheiro na hora. Então, se você está precisando de uma graninha extra, já sabe. Antes de fazer empréstimo ou passar aquele aperto, minha senhora, meu senhor, dá uma olhadinha aí na sua gaveta porque a solução pode estar por lá, viu? Golderia Joias, transformando seu ouro esquecido em dinheiro na hora. Ó, agora a gente então vai falar sobre endometriose, sobre um assunto que interfere muito aí no cotidiano, na vida de muita gente e principalmente das mulheres, né? Principalmente na vida das mulheres. Lívia Peretti, que está viajando, deixou esse conteúdo gravado aqui pra gente, trazendo essa informação e a sua participação no nosso Tactá dessa quarta-feira. Então, confiram aí. Oi, Ana! Oi, pessoal de casa, tudo bem? Hoje eu não tô aí no estúdio. Olha onde eu tô, ó, na doutora Letícia Belucci, ginecologista. E ó, vem aqui comigo, sejam todos bem-vindos, porque tem tanta informação boa pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhões de mulheres. Oi, doutora Letícia! Olá, tudo bom? Vamos lá, pessoal, porque nós vamos falar sobre endometriose. Doutora, já começa. O que é a endometriose? A endometriose é um tecido que cresce fora do lugar. Eu gosto de começar explicando. Dentro do útero, lá onde fica o neném, tem um tecido que chama endométrio, que todo mês espessa para receber a gestação. Se a gente não engravida, escama igual a menstruação. Quando esse tecido aqui cresce fora do útero, normalmente entre o útero e o intestino, às vezes invadindo o intestino, na bexiga, a gente chama de endometriose. Um tecido que cresceu fora do lugar.
Quando ele invade a musculatura do útero, chama adenomiose. É uma endometriose, mas uma endometriose do músculo do útero. Quando cresce nos ovários, a gente chama de endometrioma, forma um cisto de endometriose. Por isso que tem a nomenclatura diferente, não deixa de ser uma endometriose. Lembra que eu falei que aqui espessa para receber gravidez e descama igual a menstruação? Vai ter estímulo nos focos de endometriose para espessar também. Então, aquele foco que está no intestino, todo mês vai ter estímulo para espessar. E vai sangrar também, só que não tem para onde sair. Sangra e fica lá dentro da cavidade pélvica da paciente. Por isso que gera inflamação e muita dor. Doutora, e quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta para endometriose é quando a paciente tem uma cólica menstrual intensa que dificulta as atividades diárias. Não consegue ir na escola ou no trabalho, não consegue fazer os exercícios físicos, precisa procurar o hospital porque sente tanta dor que a medicação via oral não resolve. Aquela paciente também que tem cólica menstrual desde a primeira menstruação e com o tempo vem piorando, também é um sinal de alerta para procurar um especialista em endometriose. Fluxo menstrual intenso, não conseguir ter relação sexual, ter muita dor durante a relação, todos esses são sinais de alerta muito importantes para procurar um especialista. Doutora, e se a endometriose não for tratada, não for diagnosticada precocemente, quais são os riscos dela para a saúde da mulher? Lívia, aqui eu queria trazer um dado. Você sabia que no Brasil demora 10 anos para uma mulher ser diagnosticada com endometriose? E isso pode trazer repercussões sérias para a saúde dela. Além da qualidade de vida, porque é impossível você viver com muita dor, o pessoal subestima muito, a gente tem uma cultura que é normal sentir dor, que cólica faz parte da vida da mulher. Além dessa questão de não conseguir desempenhar bem no trabalho, na escola, então atrapalhar a vida dessa paciente, dessa mulher, pode trazer repercussões importantes. Uma cirurgia de uma paciente que está com endometriose mais extensa, ela é muito mais grave, tem riscos maiores cirúrgicos e também, mesmo que não tenha os riscos, não tenha infecção, risco de hemorragia, não tenha acontecido nada disso durante a cirurgia, a cirurgia, quando ela é maior, quando a gente tira um pedaço do intestino, vai diminuir a absorção de nutrientes, pode trazer consequências para ela em relação à obstipação intestinal ou até mesmo não conseguir segurar as fezes por muito tempo. Se for na bexiga, a questão de se precisar ressecar a bexiga, dela precisar ir ao banheiro mais vezes, fazer xixi. Então tem uma repercussão maior quando a cirurgia é maior, quando a endometriose está mais extensa. Além disso, as mulheres que sonham ser mãe, desejam gestar, quanto mais tardio o diagnóstico, quanto mais tardio o tratamento, começa a diminuir a chance de gestação. A paciente com endometriose, a queda na ovulação, ela é mais acentuada do que a paciente que não tem endometriose. Então isso é preocupante. Por isso que durante o mês de março, que é o mês da conscientização da endometriose, a gente gosta de divulgar esses números, divulgar informação para que a gente consiga fazer esses diagnósticos mais precoces e ajudar cada vez mais as mulheres. Doutora, e essa doença tem cura? Não. A endometriose é uma doença crônica. Significa que a gente vai tratar, mas que ela sempre vai estar lá. Lógico que quando a gente faz a cirurgia de endometriose, consegue ressecar a maioria dos focos, a chance de recidiva é menor. Se a paciente mantiver uma alimentação saudável, fazer exercício físico, dormir bem, controle de estresse, ansiedade, tem medicações que a gente pode usar, tem estudo que mostra que o uso do anticoncepcional por pelo menos 6 meses pós-procedimento diminui o risco de recidiva também. Quando a gente retira o útero, também diminui o risco de recidiva, mas vamos lembrar que nem todos os pacientes a gente vai retirar o útero, porque tem paciente que quer gestar. Então, existe esse risco de recidiva. Existem protocolos que a gente pode fazer junto com a nutricionista que ajuda no controle da doença. Então, a gente consegue controle, mas falar que tem cura, ainda não. E em relação ao diagnóstico, como ele é feito? O diagnóstico começa aqui no consultório. Primeiro com uma conversa, que a gente chama de anamnese,
porque é muito importante eu saber alguns dados, essa cólica vem desde quando, por que você chegou até aqui, é dor, não é, como que funciona. O exame físico é muito importante e os exames de imagem que a gente tem disponível hoje são a ressonância pélvica e a ultrassonografia para mapeamento de endometriose. Então, com esses dois exames de imagem, ressonância e ultrassonografia para mapeamento de endometriose, a gente consegue fazer o diagnóstico dessa paciente. Doutora, para todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo e que têm o diagnóstico, quais são os tratamentos? Então, Lívia, eu gosto de falar que o tratamento de endometriose ele precisa ser individualizado, sob medida. Eu falo que eu trabalho igual a alfaiate, tem que fazer sob medida para cada mulher. Depende da época da vida da paciente, se ela ainda quer engravidar ou não, ou se ela nunca vai querer engravidar. Se o sintoma maior dela é a dor na relação, se é a dor de cólica, ou então o que ela procura que ela fala. Tem paciente que chega aqui e fala assim: eu não me importo com a dor, mas eu quero engravidar, meu sonho é engravidar. Então a cirurgia dessa paciente eu vou pensar que tem que fazer com que melhore as chances de gestação dela. Eu vou me preocupar se a reserva ovariana dela tá baixa ou não. Se eu mexer no ovário, pode diminuir mais a reserva. Então, às vezes, porque se eu tirar essa cápsula, eu diminuo mais a reserva e diminuo mais a chance dela conseguir engravidar. Só que aumenta a recidiva. Agora, tem paciente que fala assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu sofro muito com essas dores, está acabando com a minha vida. Tira a cápsula, eu não me importo em diminuir a reserva ovariana. Então, a base do tratamento da endometriose começa nos hábitos de vida, lá com a nutricionista. Então, alimentação, exercício físico, controle de estresse, ansiedade, dormir bem. Depois, tratamento clínico. Muito se fala sobre bloquear a menstruação com anticoncepcional. Hoje os estudos mostram que o anticoncepcional ele não trata a endometriose, ele funciona como um sintomático. Vai diminuir dor da paciente, vai diminuir fluxo menstrual, mas ele não diminui foco. Então a gente pode usar ele sim. Existem momentos que a gente usa a paciente que é nova, não quer engravidar, que a gente não está no momento ainda de uma cirurgia, mas quer um controle de dor, de sangramento, vale a pena. Mas com ela sabendo que aquilo não vai diminuir o foco da endometriose dela. Existe uma injeção que a gente usa, chama gozerrilina, que ela faz uma menopausa química na paciente. Essa sim diminui foco, só que ela tem vários efeitos colaterais. Vamos pensar que a menopausa fisiológica da mulher mesmo já tem bastante efeito. Imagina uma química. A gente tem que ter muito bom senso em usar essa medicação, conversar bastante com a paciente para ver se é o momento ou não de usar. E o que diminui foco é a cirurgia, que é a cirurgia que a gente pode fazer por videolaparoscopia ou robótica, que a gente consegue ressecar os focos de endometriose para melhorar a qualidade de vida dessa paciente e também melhorar as chances de gestação, porque a gente tira aquela inflamação da pelve, melhorando a qualidade dos óvulos. Doutora, existe alguma forma de reduzir ou prevenir esses riscos? Olha, sempre a gente acaba caindo naquela questão da alimentação saudável, exercício físico, controle de estresse, ansiedade e dormir bem. É a única forma que a gente tem hoje de prevenir, reduzir o risco, as dores da endometriose. Não se sabe ao certo da onde começa a endometriose, sabe-se que tem uma questão genética, mas os hábitos de vida a gente já conseguiu ver que está muito ligada ao desenvolvimento e à piora dela. Doutora, e tem muitas mulheres nos assistindo hoje. E qual é a orientação que você deixa para mim e para todas elas? Independente de você ter endometriose ou não, sentir dor ou não, procure seu ginecologista, se cuide. Cuide do seu corpo, entenda como ele funciona. Isso é muito importante para você e para sua saúde. A doutora Letícia atende aqui na Clínica Belucci, que está aí a informação na nossa tela, para você que também precisa de um atendimento especializado e cuide da sua saúde feminina. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, seja sempre bem-vinda ao TH+ SBT. Ana, é com você. Que assunto importante de trazermos à tona, não é mesmo, Patrícia? E uma frase que a doutora falou, ela muito vem a calhar.
para a minha rotina e para a rotina de tantas outras mulheres. Não é normal sentirmos cólica, né? A gente não tem que acostumar com essa dor que é tão intensa, que deixa os nossos dias muito difíceis de serem levados. A nossa rotina, ela literalmente nos para, né, Patrícia? Não, com certeza. E principalmente quando essa dor é intensa, né? Porque é o que a gente falou, a gente está acostumada a sofrer, né? A mulher, ela já tem essa questão de, a gente sente aquela dor todo mês. Mas assim, precisa entender o quando essa dor não é normal e principalmente quando ela te deixa inapta a fazer suas atividades. O que acontece com muitas mulheres, né? E, infelizmente, o diagnóstico da endometriose ele é bem complicadinho e muita gente acaba procurando tarde demais. Mas a gente vai continuar falando desse assunto, viu, Ana? Porque na entrevista aí da Lívia, a doutora Letícia comentou justamente que a alimentação é fundamental para o equilíbrio e a melhora dos sintomas da endometriose, doença que, como ela explicou, é crônica, não tem cura. E para entender melhor essa ajuda da parte alimentar, eu recebo o nutricionista Francisco Bortolossi, que atende na Casa Érica Marinho aqui em Rio Preto. Seja muito bem-vindo, Francisco. Patrícia, obrigado. Fico feliz pelo convite. E é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre esse tema que realmente é de grande impacto na saúde das mulheres. O que acontece, Francisco? Por que as mulheres sofrem mais nesse ponto? Por que tem tanta coisa que influencia na saúde da mulher, inclusive a alimentação? Bom, como a doutora Letícia passou pra gente, trata-se de uma doença que realmente não tem cura. E a base dela é uma inflamaçãozinha constante. Essa inflamaçãozinha que vai exacerbar esses aspectos, principalmente de dor. E dentro da nutrição, no manejo dessa doença, a gente foca em 3 pontos principais. O primeiro ponto, inclusive, é na qualidade de vida desse paciente, então, controle da dor, melhora da qualidade de vida, porque é uma paciente que não só dor, mas sofre muito de cansaço, fadiga crônica, insônia, estresse excessivo. Então, esse é um dos pilares que a gente foca muito na nutrição. Evitar a progressão da doença, então a gente sabe que quando não tratada, não cuidada ou acompanhada, essa doença ela pode progredir para estágios de dificuldade no manejo posterior, de tratamentos médicos e piora dos sintomas. Ela fica bem mais grave, com o passar do tempo, Existem estágios, tá? Então tem desde o estágio inicial até estágios de fase 4, a depender ali do diagnóstico. E também preservar a fertilidade da mulher. Então o foco principal da nutrição está relacionado nesses aspectos. Melhorar a qualidade de vida desse paciente, evitar a progressão da doença e preservar a fertilidade. E tem muita relação com a inflamação, a nutrição, né? Então a gente sabe hoje que... Por que isso acontece? Por que muitos nutricionistas, e tem essa tendência agora da gente falar que o emagrecimento ele está muito relacionado com a desinflamação do organismo? Perfeito. Trazendo para a prática clínica a nutrição no quadro da endometriose, o primeiro ponto que a gente olha é justamente isso. Como que está a composição física da pessoa? Como está a composição física dessa mulher? Porque um percentual de gordura elevado, um sobrepeso, uma obesidade, a gente sabe que essa gordura ela desempenha uma ação de inflamação também. Aí tu já pega uma mulher que está no estado inflamado e vai potencializar essa inflamação pela composição física, não pela doença de base. Então, o primeiro ajuste é sim olhar para a mulher, olhar a composição física dela, fazer o ajuste da composição física. Concomitante, claro, com as estratégias para melhorar metabolismo, para reduzir fator de impacto dos hábitos alimentares na inflamação. Então, a composição física também desempenha um papel importante na inflamação, visto que ela é pró-inflamatória. Que interessante. Agora, assim, em termos práticos, o que seria uma dieta mais adequada para uma paciente que, por exemplo, está com um diagnóstico de endometriose, está precisando tratar essa doença tão complicada? Patrícia, bom, antes da gente falar o que pode ser introduzido, que é muito uma dúvida comum da mulher, o que eu posso consumir para desinflamar? A gente entende primeiro o que está inflamando, então a gente sabe que muitos comportamentos do dia a dia, que acaba sendo rotineiro, não deveria, potencializa essa inflamação. E aqui eu posso citar, na prática, as gorduras saturadas, que são aquelas gorduras de fonte animal, presente em carnes gordas, no churrasquinho, na costela, aquele churrasquinho constante, fritura. Então, alto potencial inflamatório dessas gorduras. As gorduras trans, que também está muito comum na rotina nossa, na nossa cultura, que são os industrializados. Infelizmente, né? Exato, a batatinha frita, o biscoito recheado, o salgadinho, que acaba entrando embutidos ali. Também. Os embutidos, alta concentração de gordura trans. E o excesso de açúcar, né? Porque você acaba tendo uma desbiose, uma alteração do intestino dessa paciente, que vai corroborar para uma inflamação. Então, você tem uma inflamação de base, que ela é crônica, não tem cura.
tá? A gente quer minimizar o máximo possível dessa inflamação e vários outros fatores do seu dia a dia, da sua composição física, se o seu sono é bom ou não, pode contribuir para essa inflamação de base subir, aumentar, ficar exacerbada. Então, na prática, a gente evita primeiro alguns alimentos que te inflamam e, posteriormente, a gente pode introduzir um estilo alimentar que tem potencial de desinflamar. Entendi. E aí aqui entra que a gente entra com alguns alimentos bem específicos. Por exemplo? O consumo rico de fibras, então aveia, psyllium, chia, linhaça, legumes no geral, rico em fibra, folhas. Alimentos ricos em óleo de peixe, então peixe propriamente dito, sardinha, atum, alto potencial. Sardinha é tão bom, né? Tão bom, alto potencial, alta concentração de ômega 3, que é um dos alimentos cientificamente comprovado que mais promove o combate da inflamação. Olha que interessante, gente. E assim, sardinha é um peixe barato, né? Sardinha é um peixe barato, fácil acesso da população. Tem um fácil acesso, exatamente. Perfeito. Aqueles que não gostam têm a opção da suplementaçãozinha do óleo de peixe, que hoje também, devido à demanda ser alta, a utilização da população está alta do óleo de peixe, tá de custo-benefício muito bom, está acessível. Então, óleo de peixe é uma possibilidade para quem não gosta dos peixes. Agora, o que interessante que eu achei ali da doutora Letícia é que ela falou que o tratamento da endometriose ele é muito que nem alfaiate, ele é feito sob medida. O tratamento nutricional é a mesma coisa. Perfeito. De modo geral, sim. Porque, como eu disse, a gente vai receber essa paciente em consulta, olhar a composição física, cada um tem uma composição diferente da outra, uma necessidade, um gasto energético diferente. Então, esses ajustes, rotina, né? Uma rotina diferente, preferências alimentares diferentes, tolerância a determinados alimentos diferentes. Então, acaba sendo individualizado. De modo geral, é o arroz com feijão que a gente sempre fala. Uma alimentação rica em frutas, não tem como tu fugir disso. Uma alimentação rica em fibras, que aí entra as folhas, os legumes. Uma boa ingestão de líquidos. E eu poderia dizer algumas suplementações cabíveis para todos, como o ômega 3, o magnésio, que seria um relaxante muscular para as dores mais intensas. Ai, olha que interessante. Que também pode ser utilizado. Que bacana. E aí tudo faz parte desse pacote, né, de entendimento ali do que a nutrição pode colaborar com esses sintomas, né, já que não tem cura, uma doença que não tem cura. Então, como que as pessoas conseguem ali minimizar, né, o dano causado pela doença? Perfeito. Você tem esse costume, Francisco, de receber muitas mulheres com queixa de endometriose? Sim, já vem com o diagnóstico fechado, muitas vezes, tá? E aí, inclusive, por recomendação da médica que está acompanhando, inclusive nas parceiras nossas na clínicas, acaba recomendando, porque a gente sabe que é a base, né? Algo que vai se perpetuar ao longo da vida dela, e se ela não tiver um controle dessa alimentaçãozinha, vai ter muita dificuldade na qualidade de vida, né? Um controle desses sintomas de dores muito intenso, que acaba dificultando o sono. E aí vira um efeito cíclico. O sono está ruim, bola de neve, o estresse né? piora, a inflamação aumenta, a imunidade cai, pega infecção oportunista. Então, sim, hoje a gente percebe uma valorização muito grande da nutrição. A gente percebe um avanço muito grande de outros profissionais valorizando a nutrição de base. E é comum, tá? Como a gente viu, milhares de mulheres são acometidas. Outras milhares, talvez não diagnosticadas, com diagnóstico tardio. Você estava comentando isso comigo, né? Justamente enquanto a gente estava assistindo a entrevista da Lívia, dessa dificuldade, como a endometriose, às vezes, o diagnóstico chega tardiamente e quando a doença já está bem avançada. Exato. Questões culturais, acesso à saúde. É muito comum a mulher ter a dor. Então, a gente fica naquelas, é uma cólica mais forte, mas tá tudo bem, eu aguento, eu dou conta, eu vou trabalhar mesmo assim, eu vou seguir a minha rotina. A gente se cobra muito, né? Mulher tem essa questão de se cobrar o tempo inteiro e a gente tá sempre tentando fazer o melhor, mas assim, tem hora que o corpo dá o sinal de alerta e fala, opa, tem que dar uma pausa, né? Uma hora não dá mais. Agora, eu já conversei com alguns médicos que tem uma tendência aí, que eles meio que, não que descobriram isso, mas que eles estão falando que hoje em dia, uma noção que eles não tinham até anos atrás, de que o intestino é praticamente o segundo cérebro. Tem essa relação? Você acredita nisso? Não só como um segundo cérebro, porque foi descoberto sobre a produção de neurotransmissores no intestino, que até então só era produzido em cérebro. Isso. Então daí essa denominação do segundo cérebro, mas ele é a porta de entrada, né, do alimento e contaminações. Então quando a gente não tem um intestino nutrido, um intestino saudável,
acontece uma condição que a gente chama muito de permeabilidade intestinal. Esse intestino ele fica com espacinhos entre as células, o que facilita a entrada de resíduos de bactérias. Do próprio intestino. Do próprio intestino, tá? Do próprio alimento que a gente come, ele é contaminado, mas a nossa barreira intestinal íntegra consegue combater. Mas nesse caso de um intestino não saudável, você vai ter infiltração desses resíduos, potencializar uma reação imunológica, então o teu organismo entende aquilo como uma invasão. O seu corpo já está inflamado quando a gente fala de uma endometriose e você vai exacerbar mais ainda essa inflamação. Então é sim um segundo cérebro, aí vai atrapalhar o estado emocional da mulher, neurotransmissores podem não estar funcionando bem, mas vai piorar quadro de dor, vai atrapalhar outros fatores do dia a dia por conta dessa potencialização mediada lá pelo intestino. Porque tem essa questão também, né? Muitas mulheres sofrem com problemas de intestino, problemas, né? E que também consideram, não, é normal ficar um tempo sem ir no banheiro, ou é normal ir no banheiro só tantas vezes por dia, ou na semana, né? Tem gente que vai no banheiro uma vez por semana e assim, acaba deixando isso de lado. Então, o dia que eu entrevistei, foi até um neurologista, que ele falou isso, que dessa descoberta aí de que agora, né, a ciência está tratando o intestino como o segundo cérebro, eu achei uma coisa fascinante. E de fato, para todas organização de saúde ou reparação do estado de doença, para a nutrição, o intestino é o primeiro requisito. Se esse intestino não estiver funcionante, o primeiro suplemento que a gente colocar vai ser um desperdício, né? Não tem uma boa absorção, vai piorar muitas vezes com quadro inflamatório. No quadro da endometriose, ainda complementando, o intestino é uma via de descarte de um hormônio que potencializa muito a piora quando ele está em desequilíbrio da endometriose, que é o estrogênio. Então é pelo intestino que o excesso de estrogênio vai embora. Mas se esse intestino não está bom, você tem uma proliferação de bactérias que não deveria. Essas bactérias conseguem recaptar esse hormônio que era para ser evacuado e ir embora nas fezes e jogar de novo na corrente sanguínea. Aí você começa a ter níveis elevados de hormônios. E aí dá um desequilíbrio enorme. Exacerba a endometriose. Se ela já tinha piora do intestino, piora mais ainda. Então, estão todos conectados esses fatores no corpo humano. Mas o intestino, de fato, a gente tem que ter uma atenção bem significativa. Gente, olha, tô aqui impressionada com essa quantidade de informações interessantes e diferentes que eu não tinha a menor ideia. Francisco, adorei a sua participação, muito obrigada. Volte mais vezes, principalmente para falar aí de saúde feminina, mas a gente pode falar de saúde masculina também. Adorei a entrevista, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Eu que agradeço, fico feliz. E aguardo os próximos convites. Com certeza, com certeza. Olha, Ana Paris... Que aula! Sabia dessas informações? Não sabia. Tinha coisa que eu não tinha a menor ideia. E eu já tinha ouvido essa frase, essa expressão sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro. Isso realmente, né, faz muito sentido. Eu estou muito dedicada, né, a essa questão de saúde, emagrecimento saudável. E tudo isso é muito... Desinflamação, né? Desinflamação, você tem falado. Exatamente. Eu estou nesse processo de desinflamação e a parte intestinal, ela é de extrema importância nesse processo e para a nossa qualidade de vida. E principalmente para a qualidade de vida da mulher pós 40 anos. Então, que aula que tivemos hoje, que contribuição do doutor. Vamos e também trazer Francisco mais vezes. Francisco já está convocado, viu, Francisco? Muito obrigada por essas informações hoje. Tenho certeza para quem está em casa também foram dicas valiosas, viu? Muito obrigada por todas essas informações. Mas, agora nós vamos ter um momento fofo do nosso Tá Que Tá nessa quarta-feira, viu? Porque nós vamos falar de uma das raças mais fofas e queridas do momento, o Spitz. E para isso eu tenho o prazer de receber a médica veterinária especializada em dermatologia e alergologia, Lara Moraes, que vai compartilhar várias dicas importantes para quem ama ou quer ter um Spitz. Gente, olha, agora aquele momento que todo mundo fala, que fofura, Lara querida, seja muito bem-vinda. E esse é o Bento, gente. Olha o Bento, que calminho, ele tá aqui o programa inteiro. Tá todo calminho, a gente tá assim, só falta na hora da entrevista ele começar aqui. Mas Bulldog, Bulldog não, Spitz, programa ao vivo, é isso que a gente tem. Por dizer isso, vamos falar, é calmo, é tranquilo? Como que é essa raça, Lara? Muito bom dia. Bom dia, Ana. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma raça que divide opiniões, né? Uma muito fofa, muito querida, está em alta aí há algum tempo, porque realmente é uma raça muito apaixonante.
Mas tem um temperamento que a gente não consegue dizer é uma raça extremamente dócil. Eles tendem a ser muito carinhosos, muito amorosos, muito apegados aos seus donos. Mas assim como todas as raças, é claro que a gente também tem que considerar a criação, a presença de um adestramento, o ambiente onde eles vivem, e tudo isso vai impactar no comportamento deles. Mas, no geral, é uma raça, sim, que tem um comportamento muito gostoso, muito brincalhão e muito amoroso. Gente, e é muito fofo, né? Porque eles são, sim, semelhantes a um ursinho. Então, é fofura, é uma expressão carinhosa, é um jeito carinhoso. Olha lá, olha isso. Pra senhora e pro senhor que tá ligando a televisão neste momento, é aquele momento fofura do nosso dia. Ó, o Bento, super carinhoso aqui, trazendo todo esse carinho pro nosso programa. Lara, mas ele é encantador, é uma raça de companhia, podemos falar, né? Sim. Que essas raças menores. E aí eu falei de Bulldog porque eu tenho um Bulldog e ele é extremamente meu companheiro da minha filha. E a gente entende que essas raças menores, eles são para isso, para trazer esse aconchego, para trazer esse clima familiar para casa. Mas, como o Bulldog, porque daí eu digo por experiência própria, o Bulldog também precisa de adestramento. Mas falando do Spitz, né? Quais as principais características dele e quais os principais cuidados com o Spitz? Bom, o Spitz é uma raça nórdica, né? A gente costuma dizer dessa forma. Isso é uma característica deles por essa pelagem, né? A origem deles. E acho que a principal característica do Spitz, pensando na dermatologia, é justamente esse pelo volumoso, essa característica de pelagem dupla que eles têm, o que acarreta em algumas predisposições também e algumas alterações dermatológicas que são muito, muito comuns na raça. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, são reações que podem vir ao longo da vida do Spitz e são reações que são genéticas. Sim, exatamente. Hoje, se a gente for considerar qual a principal condição atribuída aos Spitz, é a alopecia X, que é uma alteração dermatológica que afeta o pelo, o ciclo de crescimento do pelo principalmente. Então, ela é causada justamente por uma alopecia, que é a queda dos pelos. Os pelos caem e eles podem não voltar a nascer. E isso não tem tratamento? Tem tratamentos, né? A gente tem algumas modalidades de tratamento que podem ou não trazer resultados. Então, hoje a gente não tem nenhum tratamento estabelecido que comprovadamente traga 100% de eficácia. Alguns são mais eficazes, outros menos eficazes, mas existe sim um risco de que o Spitz, em algum momento da vida, venha desenvolver esta condição, que não tem como prevenir. Como eu disse, é uma doença de caráter genético, hereditária, e ele pode não ter mais a repilação. Então, ele pode ficar com o corpo alopécico em algum momento. Bom, então você aí de casa, né? Mamães, papais de Spitz, que já passaram por essa situação ou têm o Spitz, pode ser que aconteça. E qual a orientação? A orientação principal é buscar auxílio veterinário, de preferência com dermatologista, no primeiro sinal de alteração dermatológica, principalmente envolvendo queda de pelos. A gente tem também a alopecia postosa, que é muito comumente confundida com a alopecia X, que é justamente a alopecia ou a queda dos pelos que pode acontecer depois de algum evento, como a tosa, onde se corta os pelos ou retira os pelos com a máquina de tosa ou fazendo uma tricotomia, por exemplo. E aí, nesses casos, justamente pelo ciclo do pelo do Spitz e dessas raças particularmente serem diferentes de outras, a gente pode ter aí um período muito mais longo para que esse pelo volte a nascer. Então, nesses casos, a gente não tem um caso de alopecia X. Geralmente são alopecias localizadas, mas que podem aí demorar até anos para serem corrigidas. Justamente porque é uma característica do ciclo do folículo piloso do Spitz poder permanecer na fase de repouso aí por até anos, diferente das outras raças. Entendi. Bom, e esse monte de pelo, esse clima quente, a gente já olha e já tem aquele preconceito de que, nossa, eles vão morrer de calor. Isso é comum? Isso é real ou não? Eles estão preparados para isso? Qual a orientação? Na verdade, não. Isso é muito comum em todas as raças, né? Mas a gente sempre fala que muitas vezes é um
um hábito, né, e às vezes um instinto dos tutores, quando o clima fica muito quente, pensar logo em tosar o cachorro para que ele fique mais fresco, sinta menos calor. Exato. Mas na maioria das vezes isso acaba sendo um erro, porque o pelo, ele justamente serve como um protetor térmico. Então, às vezes, quando a gente vai lá e tira o pelo do cachorro, a gente faz com que ele acabe muitas vezes sentindo mais calor, porque ele perde essa regulação que é feita através do pelo, tanto no calor quanto no frio. Já são raças que foram preparadas para isso. No caso do Spitz, além de ter esse pelo também preparado para ajudá-los, inclusive, nas temperaturas quentes, a gente ainda volta novamente nessa questão da tosa também ser um risco quanto a essas alterações dermatológicas que podem surgir pós-tosa. Entendi. Bom, a Lara vai ficar por aqui ainda. O Bento também, gente, dá um close no Bento, por favor. A entrevista inteira e ele tá aqui, ó, quase dormindo. Ó, olhinho, ó, olhinho, ó, olhinho. Gente, que raça linda. E aí a gente vai voltar porque temos um evento sábado também para falarmos muito dessa raça. Sim. Então a gente permanece com essa fofura aqui no estúdio. E você aí de casa também tem um evento fofo para ir, viu? Porque tá chegando a Páscoa e o coelhinho tá a caminho. E ele trouxe um convite simplesmente irresistível para a criançada. No dia 29 de março vai acontecer uma tarde cheia de magia, diversão e, é claro, muito, muito chocolate. É a oficina de chocolate encantada do Speed Park. Uma experiência pensada especialmente para crianças a partir de 3 anos. E olha que vai rolar de tudo por lá, viu? Tem oficina de ovos de Páscoa para colocar a mão na massa, literalmente. Caça aos ovos com o coelhinho e várias oficinas recreativas super criativas para soltar a imaginação. É aquele tipo de evento perfeito para criar memórias lindas em família, sabe? Então já anota aí. Dia 29 de março, a partir da 1h da tarde, no Speed Park. Mas atenção, hein? As vagas são limitadíssimas. Os ingressos estão no primeiro lote por R$ 55,00 e depois eles vão para R$ 65,00. Então já é bom garantir logo, hein? Não perde essa oportunidade de proporcionar uma tarde inesquecível para os nossos pequenos. E eu digo para os nossos pequenos porque minha pequena Ayla estará por lá, viu? Corre para garantir o seu ingresso e viver essa Páscoa encantada no Speed Park. Ó, nós vamos para um rápido intervalo, 11h39. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais fofuras para vocês. Agora o recado é para aquelas pessoas que não abrem mão de comer bem e gostam de comida boa, rápida e prática. E aí que entra Jopanas, os salgados que já vêm prontos para facilitar a nossa vida. E ó, são bons demais. Vou pedir para que filme aqui, ó. Tem coxinha, risoles, quibe, bolinha de queijo, tudo muito crocante e super recheado, galera. E olha como é simples, é só tirar esse pacotinho aqui do freezer e colocar, ó, na air fryer. E 7 minutinhos tá pronto. Me fala se isso aqui não é praticidade de verdade. Ó, vou até colocar aqui para mostrar para vocês. E o melhor, Jopanas está presente nos melhores mercados do interior do estado de São Paulo. Então, quando bater aquela fome, você já sabe, peça Jopanas aí também. É só colocar o QR Code que está na nossa tela e fazer o seu pedido. Jopanas, o sabor que acompanha o seu ritmo. Tem as Jopanas aí na sua casa também. Ó, olha isso aqui, gente. E eu confesso, hein? Esse aqui é o meu preferido. Bolinha de queijo, ó. Eu sou cliente, recomendo e vou me deliciar por aqui. Ana Paris, segue daí. Um beijo. Olha isso, minha gente. 11h44, Dona Lívia nos fazendo passar vontade do lado de cá. Então, trago essa facilidade para sua vida também, porque Jopanas é super prático e delicioso. Delicioso também esse assunto de agora, porque é para você que está em busca aí do seu primeiro emprego ou você 50 mais que quer se reposicionar no mercado de trabalho. Gucci chega agora com mais uma oportunidade de mercado. E aí, minha gente, bora trampar?
Queria fazer um projetinho pro meu carro. Qual que é a tua ideia? Uma coisa mais simples, mas eu quero uma coisa bem bonita. Olha, a gente tem todas essas possibilidades aqui. Para combinar mais com o meu carro, acho que esse aqui vai ficar show. Aqui é o lugar certo. Na Fábrica de Sonhos, você realiza o seu sonho. Banco, forro, acabamento traduz a personalidade e o conforto de um carro. Mas por trás de todo esse trabalho existe uma profissão que está em franca expansão e tem muito lugar de contratação que é pouco conhecida. Eu sou o Gucci, professor de Direito, empresário e ex-prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. E com toda essa experiência dentro e fora da administração pública, a gente criou esse quadro, Trampar com o Gucci. E o Trampar de hoje acontece aqui, em uma tapeçaria automotiva. E a gente vai descobrir todas as oportunidades que temos aqui nesse setor. E quem vai explicar isso pra gente é o Cairon. Quais são os tipos de emprego que nós temos aqui nesse setor? Dentro da tapeçaria existem diversos tipos de emprego. Setor de marketing, setor de vendas, produção. Na produção temos cortes, costuras, pinturas e o principal que é a tapeçaria. O cara não tem experiência nenhuma, tá procurando emprego. Se bater aqui na Cairon, consegue um emprego se for bom? Eu estou atrás desse cara, com sonho e vontade e amor pela profissão. Vem pra Cairon Rei. Ele consegue ter um bom salário? O cara que começa com a gente como ajudante, ele ganha R$2.000, mas ele consegue chegar até R$10.000 trabalhando dentro da linha de produção. Onde você vai me colocar para trabalhar? É aqui que a magia acontece. O setor lá de baixo, os carros são desmontados, sobe aqui para a linha de produção e é aqui que passa por todo o processo produtivo até o sonho se tornar realidade. O setor aqui de trás está tendo o corte. Após o corte, a gente vem para a parte de acoplagem. O que é acoplar? É acoplar o couro para uma espuma. O que você tem que fazer aqui é muito simples, ó. Só cortar a espuma para o couro. Deu pro gasto ou não? Mais do que gasto. É assim mesmo. O começo é difícil. Detalhe, é o primeiro trabalho que tem dentro da tapeçaria. Aqui ela vai se desenvolvendo e vaga não falta. Uma outra possibilidade que nós temos é a costura. E aqui tem a acoplagem que você acabou fazendo e você vem fechando na mão com uma agulha curva, unindo todos os pontos para dar este acabamento. Em 2 meses você está aqui voando. É um trabalho artesanal que exige técnica, atenção e foco total para quem quer ter uma oportunidade em um novo ofício. E esse foi o Trampar de hoje. Para nos acompanhar nas redes sociais, pegue seu celular, aponte no QR Code aqui e para saber sobre novas vagas de emprego, trampoflix.com.br. E semana que vem tem mais, então bora trampar! Ah, gente, a gente volta com essa fofura aqui, ó. Eu adoro esse quadro do Gucci, porque são excelentes inspirações para quem quer esse reposicionamento ou para quem quer esse primeiro emprego no mercado de trabalho, não é mesmo? Então, quer conhecer mais do Trampar? Acesse www.trampoflix.com.br. Gucci, a gente espera semana que vem. Gente, não é muito fofo? O Bento tá aqui, ó, durante todo o programa, essa fofura. E hoje nós estamos recebendo a Lara Moraes, que é uma veterinária dermato, e o Bento, esse fofo, uma raça muito querida e que tá em alta aí, uma das raças mais queridas do momento, né, Lara? Ele vai ficar aqui um pouquinho agora comigo, tá bom? Porque nós estamos falando hoje das peculiaridades da raça e também, né, de algumas prevenções, esse monte de pelo por aqui. O que fazer, né? Como ter uma melhor qualidade de vida? Essa predisposição alérgica, isso é comum neles, Lara? Muito comum. Hoje, na rotina de dermato, essa tem sido a raça que eu mais tenho atendido. Além das questões envolvendo pelos e alopecias em geral, que a gente já conversou que tem um caráter genético, a doença alérgica também está muito presente. E o Spitz é uma das raças que também tem se destacado dentre os diagnósticos de doenças alérgicas, especialmente a dermatite atópica canina, que é a mais comum das doenças alérgicas dos cães hoje. E como que a gente, hoje, para os pais, papais de Spitz aí, a principal orientação para eles hoje, ou para quem quer ter um Spitz, quero ter um Spitz, qual a sua principal orientação? Olha, eu diria que a principal orientação para quem quer ter um Spitz, assim como outras raças, pessoas em geral que querem adquirir raças específicas, né?
Mas falando aqui do Spitz, seria entender sobre a raça, suas particularidades, justamente fazer essa decisão de forma consciente, entendendo que é uma raça muito linda, muito fofa, mas que ele também exige cuidados específicos e para que a gente possa proporcionar qualidade de vida, né, e tudo aquilo que o cão precisa, a gente precisa também saber o que ele precisa, né? Então, repetindo várias vezes isso, né? Mas eu diria que é isso, é entender as necessidades da raça para que não tenha surpresas, né? Muitas vezes isso acontece, infelizmente, a gente se depara no consultório com alguém que adquiriu um Spitz porque achava muito lindo, porque se apaixonou pela raça, mas no meio do caminho acabou se deparando aí com alguns problemas que eram esperados, mas que a família muitas vezes não sabe. Não tinha informação. Exatamente. Então, sempre a informação, ela é de extrema importância para qualquer raça, né? Mas para o Spitz em questão. E o Bento, ele tem leishmaniose? Como que é isso? Sim, o Bento, ele é um cão que tem a dermatite atópica. Então, ele é um cão alérgico e ele tem também leishmaniose. Gente, nunca diria, né? E olha como evoluímos na medicina veterinária. Então, ele tem leishmaniose e tem essa vida normal. Tem, com muitos cuidados, né? O Bento, ele é um cão lindo, né? Como a gente percebe, e justamente não consegue dizer que ele tem cara de um cão com leishmaniose, porque ele tem uma família muito dedicada, né? Que realmente entende essas necessidades todas e que proporciona para ele acesso a todos os tratamentos. Então, ambas as doenças que ele tem são doenças crônicas que não têm cura, mas que têm tratamento. Mas, como eu disse, requer todo um cuidado e um cronograma para que eles possam se manter perfeitamente saudáveis. Bom, e aí a Lara está promovendo alguns encontros de raças para que os tutores possam aí compartilhar informações e que você também possa orientá-los especificamente. E nesse sábado vai ser com o Spitz? Sim, nesse sábado nós teremos o nosso primeiro encontro do Conexão por Raça, que é esse projeto, né, de encontros periódicos entre raças e famílias, né, para que a gente possa justamente promover essa interação entre os cães, mas também entre as famílias e compartilhar informações de saúde também focadas principalmente em prevenção. Este sábado vai ser o primeiro encontro, então, focado na raça, que é o Spitz. Vai ser também o primeiro encontro de Spitz aqui da nossa região. Será lá na clínica, nós teremos então esse evento super especial. Muitas atrações ali acontecendo também, além do foco que é reunir todos esses cães ali. Fazer esse encontro delicioso. Bom, vou te devolver o Bento aqui. Ai, gente, ele é muito, muito, muito fofo. Então fica o convite para os papais aí de Spitz, mamães e papais de Spitz, de saberem um pouco mais dessa raça, compartilhar informações e obrigada. Volte mais vezes para agora falar de outras raças. Será, minha gente, que eu faço aqui, ó, eu trago sushi pra gente falar de Bulldog? Vou abrir uma enquete. A gente só vai precisar cuidar do estúdio. Lara, querida, obrigada, viu? Eu que agradeço. E Bento, você deixou o nosso programa muito mais fofo. Gente, e agora nós vamos para um momento, deixa eu puxar uma arara de roupa aqui, que nós vamos falar com você, homem. Você, homem, que tem dúvidas em como se vestir, em que ocasião usar qual look, enfim. Aleatório no Shopping Praça Nova tem todas as dicas ideais para você, porque quando o assunto é estilo masculino, tem marca que é referência, e uma delas é a Aleatório, que fica lá no Shopping Praça Nova, aqui em Araçatuba. Olha só, todos esses looks que nós trouxemos, essas opções. Algumas são tendências de mercado hoje. Então, olha, aqui a gente tem uma bermuda e uma camisa, que são duas peças diferentes, mas que casam muito bem aí no seu cotidiano. O mesmo a gente já tem nessa calça, que também é lançamento da Aleatório. Olha que composição linda. Olha isso. Que dica super bacana. E aí, ó, a gente tem aqui um guarda-roupa quase funcional, uma arara funcional. Olha essas peças, o quanto elas se conversam. E aí são peças que você, com esse investimento, tem composições prontas para qualquer ocasião. Ó, aqui a gente também tem uma camiseta nesse tom, que é um novo tom de Pantone, ó. Olha que linda essa composição.
E vocês estão vendo aqui essa caixinha brilhando. A Aleatório também está com uma promoção. Por quê? Se você quer ganhar essa caixinha de som, eu disse ganhar, olha que linda, e é toda personalizada ainda. É só você ir para a Aleatório, adquirir um valor X, que aí você tem que ir lá no Aleatório para saber, e você ganha essa caixinha de som. Então, além de você já sair com a sua composição completa para qualquer ocasião, você ainda ganha uma caixinha de som para curtir e curtir muito, viu? A Aleatório tem o look ideal para você, para qualquer ocasião. A Aleatório, ela traz grande diversidade de looks masculinos, adulto, com opções para todas as ocasiões. Desde as produções mais casuais para o dia a dia até combinações mais alinhadas para sair, trabalhar ou curtir momentos especiais. Então, quer ganhar essa caixinha? Dá um pulinho lá na Aleatório. Confira todas as opções e se você quer estilo, variedade e ainda aproveitar essa promoção, passa lá na Aleatório, fala que você viu aqui e ó, saia com a sua caixinha e com suas composições feitas, viu? Aleatório no Shopping Praça Nova. Com certeza você, homem, vai encontrar o seu look ideal por lá, viu? Vou chamar agora a Patrícia Andrique, porque nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Vou levar essa arara aqui para o lado. É isso, Paty, a gente vira tudo aqui, né, no estúdio. A gente tem pet, tem roupa. Se vira nos 30. Patrícia Andrique, amanhã então teremos aí de Rio Preto, teremos o nosso quintou, o nosso passar de vontade do lado de cá, não é mesmo? Mas ó, por aqui nós vamos ter uma exposição fotográfica com o projeto Ressignificando Cicatrizes com a fotógrafa Janaína Gainarim e a produtora artística Carla Camargo. Então o nosso estúdio vai virar uma exposição fotográfica com essa exposição que traz muito da essência do ressignificar. Então a gente já te espera aqui amanhã e eu do lado de cá passando vontade com a dona Patrícia Andrique, que amanhã vai pra cozinha. E passando vontade com uma curiosidade, viu? Você sabia que amanhã é o dia do cacau? Ai, sim. Amanhã é o dia do cacau, né? Não é exatamente o Dia Mundial do Chocolate. O Dia Mundial do Chocolate é lá em julho, mas aqui no Brasil tem o dia do cacau. Então, dia 26 de março é o dia do cacau. E, obviamente, que o nosso Bateu a Fome Açaí Atacadista de amanhã fará uma homenagem a esse fruto tão maravilhoso que nos trouxe o chocolate. Eu vou fazer um bolinho vulcão, mas não é daqueles assim, daqueles que tem a cobertura, é um pouquinho diferente, tá? Mas é um bolinho vulcão de chocolate com doce de leite para comer quentinho, sabe assim, bem quentinho, morninho assim de colherada. Vai ser uma delícia. Então vocês já sabem, amanhã a gente tem um encontro marcado a partir das 11 da manhã. Combinado? A gente espera vocês, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau.